Pessoal, oi! Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque muita gente que chegou até mim, muitas pessoas que me escrevem e que começaram a assistir os meus vídeos, chegaram até mim por causa de uma série de meditação que eu comecei a colocar aqui no YouTube, que é a série Meditação para quem nunca meditou. Eu dei uma parada nessa série porque, na verdade, as coisas começaram a acontecer, outros temas começaram a surgir, mas eu tenho recebido alguns e-mails em relação às meditações, então eu tô querendo retomar esses vídeos. Enquanto isso não acontece, eu resolvi gravar esse vídeo bem rapidinho para esclarecer algumas dúvidas que as pessoas me perguntam e que têm sido algumas dúvidas repetidas, então, a respeito da meditação e a respeito de coisas que acontecem enquanto a gente está meditando. Então, muita gente me pergunta a respeito de desconfortos físicos, né? Então, se eu começo a sentir dor, como eu devo reagir, se eu sinto alguma sensação no meu corpo, alguma coceira, alguma dormência, como que eu devo agir em relação a esses desconfortos durante a meditação. Assim, na verdade, quanto mais confortável você estiver no momento da meditação, mais fácil vai ser de você conseguir se manter em meditação. Na verdade, a postura do corpo, ela é primordial. Você precisa ter o corpo sob controle para você conseguir se dedicar a uma tranquilização e a um controle da sua mente. Se você estiver o tempo todo com a atenção voltada para o corpo, para algum desconforto que você está tendo, para alguma sensação de dor ou de dormência, então isso pode prejudicar a sua meditação. Então é melhor que você faça 5 minutos de meditação tranquila, uma meditação produtiva, do que 20 você se martirizando. Então, assim, existem desconfortos e desconfortos. Existem várias posturas para meditar. Você não precisa começar a meditar naquela posição de Buda com os pés em flor de lótus, como eu já disse, na verdade, nos vídeos. Você pode começar meditando numa cadeira de espaldar reto, você pode começar meditando numa cadeirinha de meditação. Aqui no meu consultório eu tenho os zafus, que são essas almofadinhas aqui, mas você pode meditar, na verdade, em qualquer situação. Você pode meditar numa cadeira, você pode meditar numa cadeirinha de meditação, você pode meditar até deitado. Vai facilitar, talvez, o sono de vocês. Mas, enfim, o importante é que você esteja numa posição confortável. Existem alguns desconfortos que você pode ignorar, como, por exemplo, dormências, formigamentos. Claro, se você não tiver nenhum problema vascular, nenhum problema de circulação, né, você pode ignorar esses desconfortos. Desconfortos que nós não devemos ignorar são desconfortos ligados às articulações. Então, dor no joelho, dor no tornozelo ou dor nas costas. Esses problemas, essas dores, a gente não deve ignorar. Então, uma coisa que eu oriento os meus pacientes aqui no meu consultório sempre que a gente começa a meditar é que eles podem se sentir à vontade para, durante a meditação, fazer qualquer ajuste na postura, né? Porque isso vai facilitar, inclusive, esse processo de tranquilização da mente. Quanto mais o corpo estiver relaxado, mais a gente vai conseguir relaxar a nossa mente. Isso que eu tô falando dentro das práticas que eu desenvolvo, porque eu comecei o meu trabalho com meditação, na verdade não comecei assim, mas quando eu praticava, a meditação que eu mais praticava era o Zazen. O Zazen, você tem a instrução de você... Claro, você vai se acertando dentro da postura, mas você não muda a posição, você aguenta a posição, porque se você tenta se acertar, eles dizem que, na verdade, o desconforto ele aumenta. Aí eu acho que vai um pouco da linha que cada um segue. A linha que eu sigo, eu prefiro fazer esses ajustes de postura. Uma coisa que todo mundo pode fazer, que pode facilitar, na verdade, conseguir segurar a postura da meditação, é fazer um alongamento antes, é fazer Qigong antes, para circular essa energia no corpo, para na hora em que você se sentar, você sofrer menos com esses desconfortos físicos, né? Então, o Wagner, né, que é sacerdote do templo taoísta que eu frequento aqui em São Paulo, ele orienta que a única coisa, se você tiver vontade de tossir, você tosse, se você tiver vontade de espirrar, você espirra. A única coisa que você não deve fazer, se você sentir, é se coçar, porque a coceira, ela espalha, né? A coceira, se você coça num cantinho, ela logo vai para outro e aí você não vai conseguir fazer mais nada, a não ser ficar se coçando durante a meditação. Então, isso em relação às posturas físicas. Coisas que podem acontecer durante a meditação.
Você pode, tem muita gente que fala que começa a ver luzes durante a meditação, que começa a ver imagens, que começa a ter esses estímulos, né, variados além do pensamento. Para as técnicas de meditação taoístas, né, as imagens, as luzes, por mais bonitas que sejam, por mais inspiradoras, por mais que dê vontade da gente continuar imaginando essas luzes, indo atrás dessas luzes, a gente deve abandonar tudo aquilo o que vem na mente na hora da meditação. Porque por mais que de repente deixar de pensar e começar a ser invadido por imagens seja uma evolução na sua prática, porque você é uma pessoa de muito pensamento e você tem muita dificuldade de se desvincular dos pensamentos, então as imagens ou as luzes talvez sejam realmente, simbolizem um avanço, um desenvolvimento na sua prática meditativa, mas ainda assim é um apego à forma. E a ideia da meditação é a gente se desapegar do mundo da forma, né? Os textos taoístas dizem que tem vários abandonos que a gente precisa ir fazendo no caminho espiritual e que cabem também para a meditação. Então, a gente abandona a forma. Então, mesmo que venham imagens, a menos que você esteja fazendo uma meditação guiada, que tenha o objetivo de você visualizar cores, de você visualizar a circulação de energia dentro do seu corpo, você deve abandonar as imagens que vêm na sua mente durante a meditação também. Algumas pessoas escrevem também falando que elas dormem durante a meditação, que elas quase dormem. E aí o meu conselho é, se você estiver muito cansado, descanse, não vá meditar quando você estiver muito cansado. Os mestres, eles dizem que a melhor hora para meditar, existe uma melhor hora para meditar, que é logo antes do amanhecer, naquela hora em que os passarinhos estão dormindo, que é quando a gente tem menos influência do que acontece fora da gente. Essa é a recomendação do Wagner, né, da Sociedade Taoísta, mas, na verdade, a hora certa de meditar é a hora que você consegue meditar. A ideia é você incorporar a meditação na sua vida como escovar os dentes ou como tomar banho, né? É uma higiene mental, é uma higiene energética, da mesma forma que você faz a higiene do seu corpo, a sua higiene física, você faz a sua higiene mental através da meditação. Então, se você começar, você está meditando, você começa a sentir aquelas pescadas, né? A sua meditação não vai estar sendo produtiva. Então é melhor você ir dormir e você encontrar um outro momento do seu dia para meditar. Ou então, existem, na verdade, oscilações que o seu corpo pode fazer enquanto você estiver meditando. Em alguns momentos, eu estou meditando, eu até disse, outro dia eu disse, eu tenho vontade de me filmar meditando, porque às vezes eu tenho tanta certeza que meu corpo está fazendo realmente movimentos espiralados, que eu acho que aí é quando, na verdade, a energia começa a fluir, né? No último vídeo que eu gravei falando sobre assim na Terra como no céu, realmente essas duas energias, a da Terra que sobe e a do céu que desce, essas duas energias, quando elas se encontram na altura do nosso chakra cardíaco, elas espiralam uma em volta da outra, né? No movimento do Tai Chi, no movimento das galáxias, no movimento do nosso DNA. Então essa espiralação da energia é uma coisa que às vezes eu sinto o meu corpo oscilando, mas na verdade eu acho que ele não está oscilando, eu acho que é uma sensação minha. Mas em alguns momentos você pode ter algumas oscilações físicas, você pode bambear para o lado. Então assim, se você estiver realmente entrando em contato com essa alteração, com essa movimentação física, é interessante que você faça sua meditação numa cadeira em que você tenha os anteparos laterais, para que você não corra o risco de cair no chão, ou então que você faça a meditação deitada, na postura de Savasana, que é o cadáver do yoga, também é uma alternativa. Bem, se você estiver muito cansado, então você deita, relaxa e começa a roncar, né? Porque vai ser muito difícil manter a meditação com sono, né? Acho que foram essas as perguntas que me fizeram. Tem muita gente que fala a respeito dessas luzes, né, que começam durante a meditação. E eu acho que esse é o maior dos desapegos, né? Porque conforme a gente vai começando a meditar, a gente parte, né, dos pensamentos mais mundanos, mais do que eu tenho que fazer daqui a 5 minutos, do que eu preciso evoluir, né, no meu dia. E quando a gente se vê livre dos pensamentos e a gente começa a ter essas luzes, essas figuras meio místicas, meio divinas, a gente sente uma tentação muito grande de se jogar nessa direção, né? Mas isso ainda é o mundo da forma, então a gente só
respira, abandona e volta para a prática que a gente tá fazendo, né? Eu pretendo gravar 2 novos vídeos de meditação, um falando sobre mantras e um falando sobre mudras, que são 2 técnicas de meditação, né? Os mantras são as palavras que a gente recita durante a meditação, os mudras são posições de mão que a gente faz enquanto a gente medita. Então aguardem novidades para esta série Meditação para quem nunca meditou. Eu peço que, se vocês tiverem sugestões de vídeos para fazer, vocês façam através do meu endereço de e-mail. Todos os meus links estão aqui embaixo e espero que vocês aproveitem esse vídeo. Feito rapidinho, sob encomenda, mas com muito carinho para vocês. Gratidão, namastê e até a próxima. Boas práticas!